E hoje é dia de Drops Cósmico, terça-feira, 24 de março de 2026. Entramos no ano novo astrológico, que começou dia 20 de março com o equinócio. Entramos numa lunação, a última lunação do último signo, que é Peixes. A lunação de Peixes começou dia 18 de março. E com ela finalizamos a temporada de eclipses, a primeira temporada de eclipses que começou ali em fevereiro. Também finalizamos uma estação, né? Iniciamos uma nova estação, e essa estação é aquela que marca o início do ciclo solar, o início dos 365 dias do Sol. Então, por isso aqui também a gente fala do ano novo astrológico, né? Eu fiz já podcast falando sobre isso com vocês. Terça-feira, que é a terça-feira de Marte, a gente vai falar sobre Marte, que é um personagem interessante aqui no dia de hoje, principalmente, mas a gente pode pegar aqui já o gancho para essa semana, tá trazendo aqui um, um, um toque aqui para a gente poder prestar atenção, né? Tá trazendo uma chave aqui. Como eu digo, sempre os planetas pessoais falam sobre chaves, como é que a gente está atuando no nosso cotidiano, como é que a gente pode usar a energia disponível, né? Em correspondência, a gente vive essas energias, e aí como que a gente pode usar isso de uma forma um pouco mais consciente. E a gente faz isso olhando para os planetas pessoais. Planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Aqui sobre o ponto de vista da astrologia, né? Nessa linguagem que vai traduzir essa energia que está disponível, que é essa frequência que vem através das intercorrelações aqui, né, entre as relações entre os planetas, dentro desse sistema que a gente vive, vai trazendo para a gente mensagens, e aí a gente vai fazendo as perguntas, e à medida que a gente vai fazendo as perguntas, a gente vai ficando um pouquinho mais presente, um pouquinho mais consciente aqui dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas reações. Vamos falar sobre reações, as nossas reatividade hoje. Então a gente também fica um pouco mais presente nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E é uma semana aqui que favorece, né? Que fala sobre decisões também. É uma semana que a gente pode dizer assim como uma intenção é, chave aqui da semana olha, eu quero resolver isso porque eu não quero mais carregar esse peso, não quero mais carregar isso tudo que eu venho trazendo aqui. E aqui esse carregar tem muito a ver com o passado, né? Com peixes. Tem a ver aqui, e quando a gente está falando de passado, coisas que a gente não está conseguindo encerrar aqui em peixes, a gente vai arrastar para Áries. Então a ideia é que a gente realmente consiga fazer a dissolução e também a integração para poder também trazer isso para uma transcendência, né? Então, esse é um movimento pisciano. Então, o que, que é que você anda carregando aí, mas que não está mais dando? O que, que é que você está trazendo do seu passado, porque de alguma maneira você se calou, sustentou, ou enfim, criou alguns formatos, e aí vai corresponder a esse passado, como eu digo, né? E esse passado também a gente pode falar aqui, para ficar mais fácil de você visualizar aí, você fazer sua reflexão. Que interpretações, que crenças, que padrões, que ideias, que conceitos sobre vínculos, sobre relações, sobre como você consome, como você é, vive os seus ambientes, né? Tudo isso que a gente veio carregando por imposição interna ou externa também, por é, historicamente falando, né? Então a gente vem carregando também. Então tudo isso forma um passado, né? E esse passado formam histórias, interpretações, ideias aqui que vão conduzindo a gente e que também vão atuando de forma inconsciente dentro, impulsionando as nossas reações. E aí a gente vai falar sobre é, esse momento de hoje e já fazendo gancho com toda a semana. Como eu disse, a gente entrou na lunação pisciana, dia 18. A lua nova foi em Peixes, uma lua nova 28 graus de Peixes, como a gente já vem conversando. Todas essas lunações do ano acontecem no finalzinho do signo, então tem aqui uma maturidade da energia do signo,
do significado, da personalidade desse signo. E quando a gente está falando de peixes, a gente está falando de um signo portal, né? Um signo dessa transcendência que eu comentei agorinha. É um signo aqui que vai fazer, é, que a gente vai falar de ah, ah, um momento de passagem mesmo, de travessia, né? E nessa travessia a gente faz esse processo de dissolução e também de redenção, né? E tem vários aspectos nesse céu que está falando sobre isso. E a gente vai explorar aqui. Na lua nova, então a gente está na semana de lua nova. A fase crescente acontece no dia 25, às 14 horas e 17, então na quarta-feira, amanhã. Então amanhã a gente tem a fase crescente, a gente começa a semana crescente. Enquanto isso, né, com a luz da lua crescendo, então vai crescendo também algo aqui da nossa consciência, a gente vai tomando consciência de coisas, né? Como também é o momento da gente fazer ajustes, é o momento da gente fazer tomar pé aqui de uma realidade e falar, bom, isso aqui tá demais, isso aqui a gente precisa reorganizar para continuar o caminho de crescimento, né? Tanto um nível aqui curtinho, num prazo curtinho, né, de um mês, quanto no prazo de 6 meses, porque o esplendor, a manifestação plena dessa alunação vai acontecer daqui a 6 meses. E junho, julho e agosto aqui são 2 momentos muito especiais desse ano. Eu pretendo falar sobre eles aqui ainda por esses dias, porque faz parte desse ano novo astrológico que a gente começou. E eu não pude vir aqui antes, né, por questões aqui particulares. Então, aos poucos eu vou atualizando você sobre o clima celeste desse momento e também sobre esses impulsos que a gente anda sentindo, né? E então a lua nova começou, a gente está na lua nova, a gente chega na lua crescente. E essa semana de lua nova, a gente tem alguns aspectos aqui importantes que é um sol em Áries, um sol no princípio aqui da força em Áries. Então, enquanto a gente tem uma energia na água de peixes, a gente também tem um estélio. Então, a gente tem uma concentração de planetas em Áries. Então, a gente está com uma concentração no céu, se a gente olhar esse mapa, de 2 elementos, do elemento água e do elemento fogo. E quando a gente está falando da combinação desses 2 elementos, a gente vai falar de vapor, né? A água e o fogo, ela gera vapor. E esse vapor pode confundir um pouco, né? Porque aí tem pouca direção, ele não cria direção. A direção é dada pelo elemento ar e a materialização é dada pelo elemento terra. 2 elementos que a gente não tem ele aqui no céu nesse momento, né? O que vai acontecer é que a gente vai receber esses 2 elementos através da movimentação da Lua. Vamos trazer isso aqui para o mundo concreto, né? A Lua está chegando em Gêmeos, a Lua então traz um pouco de ar. Tá chegando não, ela chegou ontem, ficou o dia de segunda-feira, fica o dia de hoje, e amanhã de manhã ela entra em Câncer, então a gente tem de novo elemento água. Mas por enquanto, o que a gente tem aqui para hoje, eu achei interessante trazer, e eu trouxe um texto nas redes sociais sobre isso. Uma lua em ar que traz um pouquinho desse respiro, então traz um pouco da vontade da comunicação, da troca, da conexão, da comparação, da análise, né? Então tem algumas a energia mesmo da troca, né? Que o Gêmeos traz, da curiosidade, da busca por informação, de encontrar informações aqui importantes. E ela está fazendo uma quadratura com Marte. Marte está em Peixes. E esse Marte, enquanto estiver em Peixes ainda por umas 3 semanas, a gente está sentindo aqui o nosso guerreiro interior. Então, a nossa função marciana de nos afirmar no mundo, de conquistar, de defender, de atuar, né, de uma forma exterior, a nossa, levar para o mundo a nossa individualidade, a nossa expressando a nossa personalidade. Essa função marciana, então, em Peixes, a gente vai ver aqui um
não está tão assim voltada para fora, né? Ela está voltada aqui para um movimento mais interno, ela está aqui mais lidando com questões intangíveis, com camadas mais invisíveis. A gente está falando aqui de integração de qualidades emocionais, de qualidades espirituais. Inclusive, até brinquei hoje que o Marte aqui pode estar querendo ficar mais enamorado, sabe? Enquanto ele estiver aqui em Peixes. Então, está querendo viver lugares aqui um pouco mais sensíveis também, mas mais profundos, mais misturado. Ele está meio que num retiro espiritual e amoroso, né? Com a gente mesmo, com o outro. Então, as nossas funções marcianas podem estar um pouco por aí. E aí, o que acaba acontecendo? Hoje, está fazendo uma quadratura aqui com a Lua. E aí, a gente pode estar um pouco mais reativo. E aí, entender um pouquinho como é que é esse reativo, né? Se a Lua já é o nosso emocional, tá aqui nesse lugar geminiano, fazendo esse contato de quadratura com o Marte, a gente pode estar sentindo um pouco mais de reatividade a partir de um ponto de vista emocional. E se não a gente, o mundo lá fora, né? Mas também como reflexo aqui. Então é importante, talvez, a gente pensar aqui nesse momento quais são as leituras que a gente está fazendo do mundo e das nossas relações, e nos nossos contatos com o ambiente próximo da gente, com aquilo que está ao nosso redor. Se a gente está fazendo com uma leitura inconsciente que está nos levando a ter reações assim um pouco mais impulsivas, mais, não digo violentas, entende? Mas mais emocionais e que ficam meio desproporcional. Então vale aqui a gente fazer um pouquinho dessa reflexão, né? Que complexos aqui estão saindo, estão se apresentando, estão tomando conta aqui da nossa consciência e fazendo a gente reagir de uma maneira que faz a gente pensar assim, nossa, por que foi que eu reagi dessa maneira, hein? Não justifica. Por que eu reagi desse jeito? E aí, a grande dica nesse momento olha, faz uns espaços aqui durante o seu dia, perceba que quando vem esse impulso da reação, por que vem, que parte do seu corpo que está respondendo para essa reação. E aí sim tomar as decisões, ou a fala, ou enfim, as atitudes que precisam tomar, porque aqui é o nosso Marte, né? Então, ele não pensa muito, porque ele quer mesmo atuar. Marte é o regente de Áries de Escorpião, e aqui ele está muito forte como regente de Áries, porque a gente tem esse concentração de planetas. A gente está com Sol, a gente está com Vênus, a gente está com Saturno e Netuno em Áries. Então tem o Marte aqui está atuando, né? E é a temporada solar de Áries. Então, quando a gente vai olhar para essa energia ariana, para essa temporada ariana, a gente tem que olhar para onde que está o regente dele. O regente está no elemento de água. Então não está assim tão impulsivo. Essa reflexão que a gente pode fazer aqui antes de reagir, depois que reagiu, enfim, entender um pouquinho e nomear os sentimentos, as emoções, mas antes de reagir aqui, não é bem com o compromisso da gente censurar, sabe, o nosso lado mais instintivo, assim, mas de não reagir a todo e qualquer impulso que chega do exterior pra gente. Então, a gente observar aqui e atuar e tomar as decisões para as nossas ações de uma forma um pouco mais presente, né? Quando a gente vive em reatividade, né? Nessa reação, isso nos desestabiliza, tira a gente do nosso poder, porque a gente dispersa a nossa energia, né? A gente fica ocupado com aquilo que não é de fato tão importante. E é um céu que vai falar sobre o que é importante. Então, esse primeiro impulso aqui que a gente está vendo dessa lua, que começou nessa segunda e na terça em Gêmeos, e já fazendo essa quadratura com Marte,
um Sol fazendo uma conjunção com Netuno no final de semana. Quer dizer, esses aspectos vai nos preparando e vai caminhando para a semana. E aí, então, agora a gente vai passando por uma segunda etapa disso. Analisar essa reatividade, a gente também vai dar de cara com tudo aquilo que está nos bloqueando ou nos impedindo de forma exterior ou interior da gente assumir a nossa autoridade. E assumir essa autoridade para conquistar aquilo que a gente quer. Não como um capricho, numa busca, sabe? Ah, eu quero porque quero, mas eu quero por quê? Aonde que está essa estabilização? Onde é que está essa justificativa? Então a gente entende também aonde que está, como é que a gente lida, como é que a gente atua com a nossa agressividade, e também com a nossa impotência de não realizar tudo que a gente quer, e também com a frustração de não conseguir tudo aquilo que a gente quer. Então aqui é um momento que pode ser que podem acontecer alguns bloqueios. E esse é um dos temas de Saturno em Áries durante esses próximos 2 anos e meio aí pela frente. É um impulso, uma vontade de fazer e acontecer. E vai ter em momentos que isso vai estar muito forte, como por exemplo agora que a gente está numa temporada ariana, e ao mesmo tempo a gente está sentindo aqui uns certos limites dados pela vida, e, e aí a gente vai analisar se esses limites também não são sobre a gente, né? Porque estão pedindo aqui uma atualização. Sol, conjunção com Saturno. Sol então fez uma conjunção com Netuno e faz uma conjunção com Saturno. Sol está fazendo um sextil com Plutão, Saturno fazendo sextil com Plutão. Essa é a parte técnica. Essa conversa, então, Sol, Saturno, Netuno, Plutão, tá falando aqui de, olha, a gente precisa, ok, tem um impulso, temos aqui uma nova identidade, né? E Saturno, quando chega em um lugar, chega no lugar do nosso mapa, chega em Áries, tá falando de uma construção de uma nova realidade. E ele não passa por aqui, né, há 36 anos. Ele não faz uma conjunção com o Sol em Áries desde 1998, né? Então aqui a gente está falando de algo novo que começa a acontecer, a construir, a se apresentar, a ter uma necessidade, né, de ser mesmo, né? Porque aqui é um sol, é uma consciência, é uma identidade que pensa, desde 1998 a gente não tem esse impulso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um Netuno, então tem esse Plutão. A gente vai falar, então, desse impulso, com alguns, sim, limites e algumas objeções, vamos colocar aqui entre aspas, da nossa vida, para que a gente tenha pé no freio, sabe? Com o freio de mão puxado aqui, porque não é para meter o pé no acelerador e ir embora, porque a gente já está com certa maturidade, a gente já está com uma certa consciência que foi construída de um movimento de estruturas que estão sendo dissolvidas e diluídas nos últimos anos, nos últimos 13 anos, nos últimos 6 anos, e esses processos de diluição e de liberação, de desconstrução mesmo, né, de estruturas de poder, de estruturas de como a gente está vivendo a nossa vida, precisa de todo um movimento, não só coletivo, né, porque aqui a gente está falando também de planetas coletivos, mas dentro da gente de uma renovação. E essa renovação vai partir de como a gente está realmente gerenciando a nossa energia, né? E quando eu falo de energia, eu sempre gosto de lembrar, eu estou falando do nosso conhecimento, eu estou falando do nosso afeto, eu estou falando do nosso trabalho, do nosso tempo. Então, como a gente está gerenciando, né, a nossa energia psíquica, como é que a gente está gerenciando essa energia, né? Então, isso tudo passa também por uma desconstrução e uma dissolução
de velhos modelos que a gente carrega como indivíduo, né? Como um ser individual ou como uma pessoa humana. E aí, isso leva tempo, né? A gente desconstruir padrões leva tempo. Então, a gente vai passar por vários momentos de desconstrução, a gente vai levar para vários momentos ali de dissolução, para que a gente faça essa nova construção. E é uma construção que vai levar aí os 36 anos, né? Ou pelo menos metade disso, no sentido da gente chegar numa plenitude daqui a 18 anos, né? Então, é um momento muito importante, por isso que eu venho falando, né? Há muito tempo a gente vem falando, desde o ano passado, Saturno e Netuno em Áries, da importância desse movimento e tal, porque é um movimento de crescimento, de avanço, de expansão. E assim, em toda conjunção que a gente tem em Celeste desse ano, a gente está falando em muito crescimento, a gente está falando em muita expansão. Mas para isso a gente tem alguns momentos aqui de de uma certa pausa. Temos a nosso favor 45 dias de todos os planetas diretos no céu. Então, de agora, né, até os próximos 45 dias, a gente tem aqui um belo momento para enfocar, né, para trazer o foco da nossa energia para aquilo que a gente quer ver crescer. Mas, como eu disse, não é que a gente não vai ter desafio, não é que a gente não vai ter bloqueio. Esses bloqueios são importantes para que a gente entenda o quanto a gente está sendo autônomo, o quanto que a gente está sendo uma autoridade, quanto que a gente está maduro ou não para receber esse novo início que a gente está fazendo, né? Então, esse céu fala sobre tudo isso e também fala sobre essa temporada ariana, ela é muito diferente das outras, porque a gente está com esse Saturno e Netuno aqui, e essa configuração, como eu disse para vocês, e a gente ainda tem Vênus em Quiron, quero comentar sobre isso aqui hoje ainda. Nesse momento, lembrando pra gente que essa temporada ariana é uma temporada que vai falar muito e a gente vai viver situações que vai colocar à prova pra gente, que a gente não tá sozinho. Sabe, não é uma jornada pra gente fazer solitário, é uma jornada pra gente habilitar a interação com o outro. O grupo é importante. As pessoas que a gente escolheu. A gente falou tanto sobre isso, né? Um Júpiter aqui em Câncer. A gente está falando sobre toda uma transformação que a gente está fazendo em Câncer aqui desde Marte. Então, assim, pelo menos uns 2 anos. Tem todo um processo que a gente vai fazendo, principalmente em Câncer, que está falando sobre qual é o nosso lugar íntimo. E eu venho repetindo isso aqui para vocês, né? A gente sabe qual é o lugar íntimo, a gente sabe qual é o lugar que a gente pode ficar vulnerável. E lugar aqui é com quais pessoas, com qual lugar físico, com qual lugar psíquico também a gente pode estar com a nossa presença, né, vulnerável, com a nossa presença nutridora, sendo nutrido. Então, esse lugar não pode ser esquecido. Para essa etapa que está aqui nesse começo desse desenrolar desses próximos 3 anos, principalmente, que é quando Saturno vai estar aqui em Áries, né? E ao mesmo tempo, a gente ainda tem o todo. Então olha, nós somos iguais. Nós temos diferenças. Nós temos individualidades, mas nós somos iguais. Então, a gente vai viver muito isso. Por isso que quanto a gente escolher o movimento de fazer a coisa solitária, a gente vai levar um rastão aqui, uma rasteira da vida, para poder olhar e falar, bom, aqui eu não tô sozinho. Essa jornada não é para fazer sozinha, sabe? Mas também não é para delegar ao outro, que o outro resolva por mim, que o outro me ajude, que o outro seja responsável. Não. É cada um assumindo a sua própria responsabilidade. Obviamente, aqui, quando eu tô falando sobre isso, né, sobre a gente não ajuda o outro, a gente é responsável, etc., a gente tá falando de pessoas adultas. A gente não tá falando de pessoas que precisam da gente, de alguma maneira, né?
uma criança, ou uma pessoa doente, uma pessoa incapaz, enfim, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre a nossa autonomia de vida, sobre a nossa autoridade, sobre a nossa soberania. É por isso até que eu tenho, né? Eu fiz esse atendimento, um atendimento especial para o ano de 2026 que chama Autonomia e Ciclos. 2026 em movimento no seu mapa natal. É para a gente reestabelecer o contato com a nossa autonomia. E a partir dos ciclos celestes atuando dentro do nosso mapa. Se você não sabe desse atendimento, eu vou deixar aqui embaixo o link, está convidado para poder fazer o atendimento comigo. A agenda está aberta. Para abril, a gente pega o ciclo de março de 2026 a março de 2027, todos os ciclos celestes dentro do seu mapa natal, de acordo com o seu momento de vida, com a sua fase do seu ciclo particular, de acordo também com os seus objetivos, porque eu mando um pré-questionário para você responder e a gente alinhar isso. E aí, a partir dessas observações, a gente alinha os ciclos celestes dentro do mapa para entender, então, quais meses estão disponíveis e qual energia e o que é, qual área da vida ali a gente pode trabalhar mais ou não durante esse ano de 2026, focado no quê? Na autonomia. Nessa busca por essa autonomia, da gente reconectar com essa autoridade, com essa soberania que a gente tem sobre o nosso corpo, né? Sobre a nossa mente, sobre o nosso sentimento, enfim, sobre quem a gente é. Então é um momento aqui que a gente está vendo, então, tem crises de reatividade e ao mesmo tempo tem bloqueios. Esses bloqueios vão, a partir desses bloqueios a gente vai ver como que a gente reage. Então também como a gente está gerenciando a nossa agressividade, a nossa impotência, a nossa frustração. E aí Vênus tá lá no finalzinho de Áries, né? Ela vai chegar em Touro dia 30, na próxima semana, na próxima segunda-feira, em Touro que ela rege, né? Então aí é outro clima. E aqui em Áries está fazendo uma conjunção com Quiron. Então a gente vai estar vendo aqui onde é que a gente está nos defendendo. Onde é que a gente está nos castigando, nos rejeitando. Aonde a gente não está nos respeitando. Isso em relação à nossa afetividade, em relação aos nossos talentos, a como a gente gerencia os nossos recursos, tanto os nossos recursos físicos, intelectuais, né, corporais, aqueles que a gente tem ele dentro desde quando a gente nasce, como aqueles também adquiridos, os nossos recursos também físicos. Então, aqui tem um momento de reparação, de reconciliação desse Vênus com Quiron em Áries, né? Pode haver um momento de, de uma crise? Pode, né? De dores e de vitimização? Pode. E aí vai também atuar na agressividade. Mas o grande lance aqui nesse momento, então, nessa semana, junto com tudo isso, então, como eu digo, né? Para a gente ver o nosso cotidiano e como a gente está reagindo, vamos olhar para os planetas pessoais. Então, a gente já olhou para Marte, agora vamos olhar para Vênus. Então, como a gente atua, como a gente está atuando com as nossas funções venusianas. Então, como a gente gosta, como a gente se valoriza, como a gente se relaciona, como a gente busca harmonia, como é que a gente valoriza os nossos recursos, como a gente atua. E aí, olhar, aonde que eu estou me defendendo do contato com o outro? Aonde eu estou bloqueando no meu corpo para atuar com toda a minha potência, com toda a minha individualidade, com toda a minha identidade? Onde eu estou me comparando, né? Onde eu estou me permitindo não poder, né? A gente cria ali lugares de rejeição, de julgamento, e aí eu não me sinto valorizada, eu não me sinto que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas não estão me escolhendo, que as pessoas não estão me olhando.
Então, aqui é um bom momento de fazer essa reflexão e chegar num acordo. De, e aí, assim, dica, né? Vale fazer algumas práticas corporais, vale se colocar em contato com o outro. A jornada não é solitária, né? Então, assim, me permitir deixar ser tocado, deixar ser cuidado, deixar ser acessado pelo outro, me deixar ser olhado, ser valorizado, não me comparar tanto assim, né? É preciso. Tem um sextil com Plutão que está falando: olha, a gente precisa atualizar as nossas crenças aqui. Crenças que a gente carrega de grupos, que a gente faz parte ou que a gente fez parte durante muito tempo da nossa vida. Crenças que vão, ideias, né, que nos colocam, que nos segregam de olhar que, olha, existe outras perspectivas. Então, precisa da atualização. Ao mesmo tempo que está falando sobre compromisso, sobre responsabilidade, sobre maturidade, sobre gerenciamento, a gente também está falando de atualização. E aí o terceiro ponto é o Mercúrio. Mercúrio saiu da retrogradação dele no dia 20, sexta-feira, junto com o Ano Novo Astrológico. Uma retrogradação que começou dia 6 de fevereiro. Então a gente está desde finalzinho ali de janeiro, com Mercúrio passando pelo momento sombra. Vai sair da sombra ali em abril. E aí, todo esse tempo, a gente fez uma revisão. Mercúrio em Peixes. Nossa, mente confusa, difusa, um monte de coisa acontecendo. A gente não está conseguindo analisar muito bem as coisas, porque a gente está acessando também um movimento todo emocional, toda uma outra inteligência. Falamos bastante sobre isso, né? Integrar a nossa inteligência emocional. Muita gente não considera isso como uma inteligência. As nossas emoções, elas são inteligentes. Elas fazem parte da nossa estrutura, né? A gente não desloca, a gente não tira as nossas emoções das nossas ações. E quanto mais a gente olha para ela, integra essa inteligência, mais a gente consegue estar presente, menos reativo, inclusive. E Mercúrio está fazendo uma conjunção com o Nó do Norte em Peixes, e isso pode trazer para a gente nessa semana algumas conversas chaves e estratégicas assim para o nosso futuro, para construção desse destino, né, que a gente está aí construindo, para esse caminho que a gente está construindo, que tem que pede, né, muito mais coerência interna, uma atitude mais positiva, mais amorosa, mas também mais flexível. E esse Mercúrio, então, como um terceiro pilar aqui para a gente estar olhando durante a semana, pode estar trazendo para a gente algumas ideias e pensamentos que entendem o outro e deixam de olhar, falando para a gente deixar de olhar para o que falta, deixar de olhar e de trazer o julgamento e de sustentar uma história, sustentar o passado. Lembra que a gente começou esse áudio falando sobre passado, sobre interpretações, crenças, padrões, ideias, conceitos, sobre vínculos, sobre o que a gente sustenta, sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que conduz a nossa vida, sobre aquilo que nos impulsiona. Então, assim, é todo um deixar de sustentar esse tipo de pensamento para transcender. E a gente transcende na hora que a gente integra. E nessa integração a gente também nos perdoa. E isso nos leva para um novo caminho. Um caminho que está muito mais alinhado com a gente. Muito mais alinhado com o futuro. Não só nosso, individual, mas como coletivo. Como comunidade cósmica também, né? Como parte do cosmos. Mas aqui, o Nó do Norte já está caminhando para Aquário, caminhando para os grupos sociais, então a gente vai estar falando desse coletivo, vai estar falando também dessa inteligência coletiva. Então a gente está caminhando para ir para esse lugar. A gente sair desse lugar de individual e ir para um caminho muito mais um caminho do futuro, né? Porque também Aquário é caminho do futuro, né?
É o que está além da caixinha que a gente está acostumado. Plutão está aí, está falando sobre atualização, como eu disse, né? É um momento muito especial no céu, é uma semana também muito interessante, muito importante, e que a gente pode estar vivendo aqui algumas dores, sim, a gente pode estar vivendo aqui alguns conflitos, pode estar nesse sentimento, pode vir esses sentimentos também, né? Não estou me valorizando, não estou cuidando, não estou sendo olhado, ah, meu Deus, ah, mas também, e aí entra em certos dramas, a Lua vai chegar em Câncer, a gente vai ter a quadratura da Lua-Sol e Lua, quadratura com Saturno e Netuno, porque é a Lua crescente, né? Quando a gente está falando da fase crescente, a gente está falando de quadratura. E quando a gente está falando de quadratura, então a gente está falando de ajustes. Então, assim, tem uma busca de ajustes aqui. E são ajustes emocionais, que traz mais água ainda, né? Que pode gerar ainda mais vapor. Então, que pode trazer ainda mais confusão. Então, o ponto fundamental que eu acho é a gente buscar aqui o nosso olhar para a gente mesmo, com amorosidade, com, com, af, com afeto pela gente, respeitando as nossas qualidades e nos colocando em flexibilidade, nos colocando em movimento de atualização, principalmente das nossas crenças, das nossas ideias, essas que a gente fica carregando aí, principalmente a partir dos grupos que a gente fez parte ou que a gente faz parte. Então, atualizando tudo isso para a gente conseguir encontrar essa nova identidade. Porque a gente fica buscando muito pertencimento, né? E aí quer agradar, então deixa de fazer aquilo que faz sentido, deixa de agradar a gente, deixa de respeitar a gente, deixa de acreditar na gente, né? Isso é Vênus. Vênus fala sobre a nossa fidelidade a nós mesmos. É o princípio do amor por causa disso, né? É uma fidelidade a nós. Eu confio que eu vou saber fazer, que eu vou saber atuar, porque eu sei. Então, nessa fidelidade eu consigo caminhar. E isso vai estar, esses três pontos, Marte, Vênus e Mercúrio, vai estar muito forte aqui para a gente poder se ancorar nessa semana, tá? E nas próximas semanas também. Eu volto no próximo Drops para falar sobre a semana crescente, que é uma semana que a gente sabe, né? Que é a hora de impulsionar aqui o que a gente quer crescer, fazer lançamento, etc. E Mercúrio já vai estar direto. Então eu vou trazer um pouquinho mais essa conversa no próximo Drops, para a gente já pegar essa energia de semana crescente, que começa então dia 25 e vai seguir até o dia 1º de abril. Dia 1º de abril é de lua cheia em Libra. E essa lua cheia tem a ver com outubro do ano passado. Então aí a gente vai fazer um outro tipo de leitura. Mas eu queria trazer esse cenário maior, a gente se localizar em que momento que a gente está na nossa vida aqui. Nesse céu, nesse momento que a gente está fazendo um grande movimento de transição muito intenso, de muitas mudanças, né? São vários ciclos acontecendo, a gente já vem falando sobre isso há muitas semanas, mas agora toma um ritmo diferente. Começamos um ano novo astrológico, começamos um novo ciclo solar. É ele que rege a vida, o ritmo da vida na Terra. A gente não pode esquecer disso. E é a partir desse ciclo solar, dessa contagem de ciclo solar, é que a vida vai tomando um rumo diferente. Isso de forma física, material, tangível aqui, né, com as estações, mas também no nível simbólico. Então, vamos usar isso. E agora, nesse momento, a gente vê aqui uma mudança de velocidade que está nos preparando para o segundo semestre, como eu também já dei um spoiler no início desse Drops, para julho e agosto, que entra num ritmo assim completamente diferente. E aí a gente, enfim, a gente está se preparando para esse momento e a gente vai falar sobre ele depois. É isso, uma ótima semana para vocês. Eu fiquei um pouquinho fora, como eu disse, porque eu tinha umas questões aqui particulares e eu falo tanto sobre respeito do ritmo, respeito do corpo, e eu uso isso, né? Eu aplico isso na minha vida. Então vai ter sim momentos que vão ficar meio off aqui, tá tudo certo.
Não vou seguir imposições, mas aqui também entendendo como é que eu posso conciliar o meu ritmo com o ritmo da necessidade de fora, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero que vocês me digam aqui como que foi essa passagem de estação, de ano novo, de Mercúrio retrógrado. Então deixe aqui para mim os seus comentários e eu volto no próximo Drops Cósmico. Um grande beijo para vocês e até mais.